No Saber Direito, a transformação digital e o direito, entenda o que é a privacidade, a proteção de dados e os direitos dos titulares previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As aulas são com o professor Daniel Stivelberg. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 4 sobre Lei Geral de Proteção de Dados, um ramo bem especializado do direito digital, e está sendo um prazer conversar com vocês. Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre os direitos dos titulares, né? A forma como os titulares podem exercer esses direitos. A gente vai passar um pouquinho sobre as modalidades de direitos dos titulares e vamos falar um pouquinho sobre o direito de revisão e de explicação atrelado à questão das decisões automatizadas. Basicamente, decisões algorítmicas através de inteligência artificial e como a Lei Geral de Proteção de Dados disciplinou essa fenomenologia. Em seguida, a gente vai conversar um pouquinho sobre o segredo comercial e industrial e então vamos passar ao nosso quiz sobre direitos dos titulares. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre como se deu a positivação da dogmática de proteção de dados no ordenamento jurídico. A gente explicou a origem, do direito à privacidade e sua diferença em relação ao direito de proteção de dados e como a Lei Geral de Proteção de Dados representa, na verdade, uma prestação normativa positiva do Estado brasileiro para que os titulares de dados possam exercer sua autodeterminação informativa, ao mesmo tempo em que controladores e operadores possam, de fato, providenciar investimentos e realizar os seus negócios com segurança jurídica. Em relação ao panorama europeu, a gente já tem um raio-x de como que se deu essa questão do exercício dos direitos dos titulares face às autoridades nacionais de proteção de dados e os agentes da cadeia de tratamento. Em 2 anos de vigência da GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, as autoridades de proteção de dados dos Estados-membros da Comunidade da União Europeia já receberam mais de 275 mil pedidos de exercício de direitos dos titulares, o que se chama de DSAR, que é o Data Subject Access Request, que é basicamente o exercício do direito de acesso pelos titulares. Esse número é extremamente alto, e ele não significa que exista uma profusão ou um ônus demasiadamente excessivo sobre agentes da cadeia de tratamento. Existe, na verdade, como a gente tem percebido, especialmente em algumas dos materiais elaborados pelo ICANN, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, sobre a necessidade de um equilíbrio e razoabilidade no exercício desses direitos dos titulares face aos controladores e operadores. A busca por esse equilíbrio na garantia do exercício de direitos e obrigações dos controladores, inclusive, redundou em alguns excertos de orientações da autoridade local, entendendo que não deve-se esperar que os provedores de conexão, de aplicações, etc., empreendam atividades demasiadamente onerosas a ponto de inviabilizar suas atividades ou simplesmente torná-las tão onerosas que prejudiquem a operação normal quando é feito esse exercício de direito pelos titulares. Inclusive, a ICANN faz uma referência específica ao enunciado 12.5 da GDPR, em que diz que prevê que o controlador pode se recusar a atender um pedido de acesso do titular quando provar ou quando ficar demonstrada que existe um excessivo ônus sobre a cadeia de operação e tratamento de dados. Portanto, parece que os direitos dos titulares não estão sendo exercidos em caráter absolutos, assim como nenhum direito fundamental se reveste desse caráter. A partir dessa leitura, especificamente do GDPR, a gente já consegue vislumbrar quais são esses direitos dos titulares, direitos fundamentais do ponto de vista do exercício da autonomia informativa. Esses direitos eles foram transladados para a LGPD e estão a partir do artigo 17, todos dispostos na nossa legislação. O primeiro direito que a gente depreende é a existência e acesso.
né? Esse direito de saber a existência do tratamento de dados a respeito da minha pessoa e de acessar de alguma maneira essa cadeia de tratamento é um resguardo, uma garantia conferida ao titular do dado. O direito de retificação, como a gente já vinha falando, é o direito de correção do dado sobre minha pessoa ou sobre terceiro, que eu entenda que mereça uma atualização. O direito de oposição tem a ver com a forma como o titular enxerga como o tratamento está sendo feito e ele pode se insurgir contra aquele tratamento, dando-lhe algum espaço para contribuição. O direito de cancelamento tem muita relação com o próprio direito ao esquecimento, mas que ainda não está totalmente positivado na legislação brasileira e também não tem sido exercitado de uma forma muito sistematizada. Também é um direito previsto no GDPR. Direito à explicação e revisão de decisões automatizadas. Desculpa. Esses dois direitos estão atrelados às decisões automatizadas, o que é um fenômeno bem típico dessa cadeia de tratamento automatizado de dados pessoais. Portanto, a legislação se preocupa em ofertar aos titulares dos dados uma oportunidade de entender como que aquela decisão foi gerada, de entender eventualmente a massa de dados que apoiou aquela decisão automatizada e, eventualmente, solicitar uma revisão caso ele entenda que a decisão tomada não seja mais adequada. E o direito de portabilidade, que é um direito basicamente relacionado à capacidade, né, à faculdade que o titular tem de pegar os seus dados, as suas informações e migrar para um outro prestador de serviço. Esse direito já está consolidado, por exemplo, na questão dos serviços de telecomunicações, onde a gente já tem a faculdade de portar o nosso número com as nossas informações de uma operadora para outra. Alguns questionamentos surgem, né? Se, por exemplo, atrelado a um direito de portabilidade, estaria um direito complementar de eliminação, ato contínuo, né? Assim que eu solicito a minha portabilidade de um prestador para outro, o prestador originário teria que realizar a deleção, a eliminação dos dados pessoais da sua base de dados. Isso ainda não é ponto pacífico, nem mesmo no mercado. Estabelecidos alguns contornos relacionados a direitos dos titulares no ordenamento europeu, passemos agora, então, a compreender como que se dá a dicção desses direitos na LGPD, especificamente no artigo 17 e artigo 18. O artigo 17, caput, diz da seguinte forma: toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus direitos pessoais, ou dos seus dados pessoais, e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e privacidade. Veja, a gente tinha dito numa aula anterior que os dados pessoais são direitos inalienáveis, indisponíveis, né? O titular não tem como renunciá-los, como vendê-los. O que acontece na operação entre controlador ou operador na cadeia de tratamento é, em relação ao titular, a mera cessão desses dados pessoais feito pelo titular em benefício do agente da cadeia de tratamento. Portanto, é uma cessão de direitos, uma cessão das informações cuja propriedade é inalienável em relação ao titular do dado. Isso está muito claro da dicção do próprio artigo 17. O artigo 18, caput, estabelece que o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular por ele tratados a qualquer momento e mediante requisição. O caput do artigo 18, que a gente começa a observar, ele traz o direito de petição, né? O direito de requisição do titular e garante isso de uma forma muito clara na legislação. Então, todos os titulares de dados pessoais hoje têm o direito de fazer requisições face aos agentes da cadeia de tratamento. Esse direito de requisição deve ser exercido de forma expressa, com requerimento expresso e sem custos ao titular. É a dicção dos parágrafos 3º e 5º do artigo 18. O artigo 18, inciso 1º e inciso 2º, trazem já os primeiros direitos dos titulares. O primeiro direito é a confirmação da existência de tratamento. O segundo é o direito de acesso aos dados.
A confirmação da existência de tratamento ou o direito de acesso dos dados devem ser providenciados de forma simplificada pelo controlador, de forma imediata, nos termos do artigo 19, inciso 1º, ou por meio de declaração clara e completa em até 15 dias, conforme indicado no artigo 19. Veja, a Lei Geral de Proteção de Dados ela não traz muitos prazos para essas interações, esses diálogos entre os agentes de tratamento e titulares dos dados, mas traz alguns. Um deles é esse prazo de 15 dias, estabelecido, preconizado ali no artigo 19, inciso 1º, em que define que, se o agente da cadeia de tratamento tiver que dar informações mais pormenorizadas, mais completas sobre a existência de tratamento, né, sobre a confirmação da existência, então ele deve fazê-lo no prazo de até 15 dias. No entanto, se houver a necessidade de conferir ao titular a informação de que há a mera existência de tratamento, isso deve se dar de forma imediata, ok? Então, aqui a gente tem basicamente dois prazos, dois momentos em que o controlador deve, de forma imediata, confirmar a existência do tratamento e, caso o titular requeira de forma expressa dados mais completos sobre as informações sobre si tratadas, o controlador ou o agente de tratamento vai ter um prazo de 15 dias. Quais são as informações que devem constar nessa resposta do agente de tratamento ao titular? Primeiro, a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados, a finalidade do tratamento, e sempre, obviamente, dentro do limite dos segredos comercial e industrial. As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular por meio eletrônico, seguro e idôneo ou sobre forma impressa. Então, essa previsão de entrega da informação por meio eletrônico de forma impressa, ela está no artigo 19, parágrafo 2º, inciso 2º. Ainda não existe uma definição regulamentar da ANPD da forma como essa entrega por meio impresso deve se dar. Algumas coisas ainda precisarão ser definidas. A ANPD poderá dispor sobre prazos diferentes dos previstos no inciso 1 e 2 do artigo 19 para setores específicos, setores com cadeias muito complexas ou empresas menores que não têm condições de dar uma resposta imediata. São exemplos. Veja que a confirmação da existência, do acesso de dados, né, da existência de tratamento de dados, ela prescinde, ela requer que o controlador ou o operador tenha condições de identificar que o titular que pleiteia, que faz o requerimento, de fato é o titular dos dados, sob pena de, ao fazer a abertura da informação, disseminar ou expor conteúdo pessoal para terceiros, incorrendo numa das hipóteses de tratamento de vulnerabilidade de direitos de privacidade. Esse é um grande desafio para o mercado. Aliás, a legitimação dos titulares em ambientes digitais, a legitimação, na verdade, do cidadão para fruir serviços públicos em ambientes digitais, ou do consumidor para fruir de serviços privados em ambientes digitais, etc., é um grande desafio tecnológico, especialmente quando falamos de proteção de dados. Muitas empresas e mesmo o governo têm trabalhado em soluções que possam, na medida em que resguardam a privacidade, garantam legitimamente que o titular que está exercendo o direito, de fato, é o titular a quem corresponde os dados. Artigo 18. É direito do titular, o direito de corrigir os dados incompletos, inexatos e desatualizados. Esse direito, ele é uma regra que concretiza um princípio abstrato, que é o princípio do ciclo de vida ou da atualidade dos dados pessoais. Basicamente, compete a controladores e operadores manterem suas bases de dados atualizadas. E isso é feito numa relação dialógica com os próprios titulares, dentro de contextos específicos. Inciso 4º do artigo 18. Existe o direito de anonimizar, bloquear ou eliminar os dados que são entendidos como desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação. A gente falou na nossa segunda aula que a anonimização é basicamente a capacidade, por meios tecnológicos, de desatrelar uma informação daquele titular a que ela corresponde. Assim, essa desvinculação do dado ao seu titular permitiria o uso do dado com maior flexibilidade pela organização que trata dados.
A dicção da lei é a seguinte: a anonimização, ela se dá em plenitude, ou ela é considerada de fato realizada, de modo com que o dado não possa ser identificado, ou melhor, o titular do dado não possa ser identificado por meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Ou seja, a gente entende que existem diversos tipos de anonimização e a gente entende que está ao alcance do controlador e do operador empreender a anonimização com as melhores técnicas disponíveis no mercado, não significando que ele tem a obrigação e o dever de garantir que essa anonimização se dê de forma plena e absoluta em todas as hipóteses. Não é isso que a LGPD está dizendo. Então a gente tem aqui a figura do data delericta, né? O dado anônimo, o dado, entre aspas, como se fosse uma coisa abandonada, mas obviamente que merece a proteção da própria LGPD. Eliminação dos dados, né? Todos os agentes com quem o controlador tenha compartilhado os dados devem ser informados a repetir o procedimento. O direito de eliminação, também chamado de cancelamento, está previsto na Lei do Cadastro Positivo também, no artigo 5º, inciso 1º. A eliminação de dados é um direito que tem que acontecer na cadeia, né? O titular do dado, normalmente, ele não conhece a complexidade e a especialização da cadeia de tratamento que está por detrás daquela empresa, daquela organização com quem ele tem estabelecido a relação primária. Então, é normal que, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com uma instituição financeira, a gente converse direto com o gerente do banco. Quando estamos numa rede social, a gente entenda que essa rede social é a interface que vamos realizar. Mas esses agentes podem ter compartilhado, para bem atingimento das suas finalidades, dos fins a que se propõe, seus dados com terceiros, com agentes na cadeia de tratamento que terão uma posição de operadores de dados pessoais. Se houver uma solicitação de eliminação de dados da parte do titular e, dentro das políticas de dados da organização, de fato, aquele direito puder ser consumado, então incumbe ao controlador avisar aos demais agentes da cadeia de tratamento para que procedam à eliminação dos dados pessoais. O direito ao esquecimento ele foi tratado especificamente no recurso extraordinário 10.10.606. Esse é um direito específico que não necessariamente está abordado na LGPD, mas que a LGPD já traz alguns contornos, especialmente relacionados à eliminação de dados. Alguns tratam esse direito como a impossibilidade ou a obrigação dada ao controlador para que ele não divulgue mais a informação. Isso se dá muito relacionado aos motores de busca, né? Quando a gente pede a eliminação, normalmente a gente solicita que a gente não tenha mais a exposição da informação no motor de busca. Não significa necessariamente que estamos legitimados como titulares a excluir a informação da fonte originária da qual ensejou a demonstração ou a apresentação daquela informação. Então, suponhamos que a gente faça uma busca pelo meu nome no motor de busca de uma empresa conhecida. Coloquemos lá meu nome e vem uma matéria de um jornal muito conhecido, né? Uma matéria de um jornal publicada há 2 anos atrás e que foi agregada nesse motor de busca. Alguns perguntam, esse direito de esquecimento e eliminação estaria atrelado à obrigação desse motor de busca de não mais coletar a informação a partir da fonte jornalística ou daquela fonte primária, ou estaria atinente ao direito que o titular teria de perseguir na cadeia de tratamento e buscar a fonte originária, no caso o jornal, e que eliminasse aquela informação sobre mim. Esse caminho parece não ser razoável, parece não ser o esperado, até porque é de interesse público que a informação lá esteja. No entanto, pode fazer algum sentido a redução ou a mitigação da exposição da informação em motores de busca. O titular dos dados ele pode se opor ao tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, quando houver descumprimento da lei. Esse é o direito de oposição consagrado pelo parágrafo 2º do artigo 18 da LGPD. Portanto, ele é um direito exercido na hipótese em que o motivo de tratamento ou a base legal para o tratamento de dados pessoais tenha se dado por outra base que não o consentimento. Alguns outros direitos dos titulares. O artigo 18, inciso 5º diz: portabilidade dos dados a outro fornecedor, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, observados os segredos comercial e industrial. Aqui está, como dito anteriormente,
o direito à portabilidade. E a pergunta, estaria atrelado ao exercício desse direito uma obrigação subjacente do controlador originário de providenciar a eliminação das informações? Possivelmente a NPD venha se manifestar sobre isso. Artigo 18, inciso 6º. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 dessa lei. O que diz o inciso 6º? Ele diz que a eliminação dos dados deve observar a previsão do artigo 16, que autoriza o controlador ou o operador a preservar, a conservar informações do titular em hipóteses específicas, ou seja, autoriza o controlador a continuar o tratamento de dados mesmo quando o titular não tenha mais interesse, ou tenha manifestado seu direito de oposição, ou tenha requerido a eliminação da informação. Quais são essas hipóteses do artigo 16? Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou seja, o controlador ou operador pode continuar um tratamento de dados pessoais para atender uma obrigação que esteja prevista em lei ou num ato regulamentar específico. A gente falou sobre isso na última aula. Para estudo por órgão de pesquisa, sempre que possível anonimizado. Para transferência a terceiro ou uso exclusivo do controlador, vedado o acesso por terceiro e desde que anonimizados. Então veja, dessas hipóteses eu chamo muita atenção para a hipótese do inciso 1º do artigo 16, que é justamente o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Ainda, o controlador poderá manter o tratamento de dado quando ele tiver a posse do dado, a custódia do dado de forma exclusiva, sem nenhum acesso de terceiros e desde que esteja anonimizados, ou seja, desde que consiga desvincular, desatrelar a informação da capacidade que ela tem de vincular a uma pessoa natural específica. Tá bom? Isso tudo, obviamente, será objeto de regulamentação da NPD, será objeto de muito debate, porque muitos dos pontos da própria LGPD prescindem de técnicas tecnológicas e mesmo jurídicas para poderem ter sua plenitude e sua eficácia totalmente abrangida no ordenamento. O artigo 18, inciso 7º, diz o seguinte: é direito do titular o direito à informação com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. Veja, aqui a gente começa a ter uma complicação positiva pelo lado dos agentes da cadeia de tratamento. É importante que os agentes da cadeia eles tenham governanças de dados com mapeamento de informações e inventários, de modo com que eles identifiquem e saibam que os dados pessoais que estão sob sua custódia estejam sendo compartilhados ou não com operadores externos. Se esse dado está sendo compartilhado com uma empresa de software especializada na gestão da folha de pagamento, se esse dado está sendo compartilhado com uma empresa de publicidade e de marketing direto, se esse dado foi compartilhado com uma empresa de recrutamento, se esse dado foi compartilhado mesmo com o governo, por exemplo. Por quê? Na medida em que o titular exercita esse direito de acesso e de informação, compete ao controlador informar. Tenho dado X, Y, Z sobre sua pessoa, tratado aqui na minha custódia, para as finalidades X, Y, Z, está sendo compartilhado com Y, que tem por objetivo apoiar, com processamento de dados, uma folha de pagamento. Todo esse ônus argumentativo, ele precisa representar uma evidência positiva na governança de privacidade. Vamos entrar aqui especificamente sobre o artigo 20. O artigo 20, ele trata do direito de revisão e explicação face a decisões automatizadas. O que diz a dicção do caput do artigo 20? Diz o seguinte: o titular tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem os seus interesses. Veja, o direito de revisão ele não é um direito que deve ser exercido de forma completamente arbitrária. Existem alguns requisitos previstos na lei. A LGPD garante aos titulares dos dados esses dois direitos, quando a gente fala de decisões tomadas com processo unicamente automatizado. Essa é a dicção da lei.
O primeiro é o direito de revisão, que se dá em face a decisões oriundas de processos totalmente automatizados, e aqui leia-se uma inteligência artificial, um processo algorítmico, né? E desde que a decisão afete o interesse do titular. Então, são dois elementos, processo totalmente automatizado e a decisão deve afetar o interesse do titular. Portanto, não é um direito prima facie garantido imediatamente ao titular. Ele precisa apresentar alguns elementos que comprovem que ele tem a legitimidade para exercitar aquele direito. Qual é o objetivo aqui? É proteger o titular contra situações de vulnerabilidade de decisões arbitrárias. Essa é a principal finalidade desse direito. Sem qualquer justificativa ou possibilidade de recurso. A gente está num processo de transformação das organizações em que muitas das decisões e etapas empresariais são realizadas de forma automatizada. Então, a necessidade que se tem aqui é de garantir uma mínima transparência, de garantir a autodeterminação informativa, conferindo ao titular essa oportunidade de dialogar com os controladores. Dessa forma, o legislador busca dar esta oportunidade para corrigir eventuais discriminações decorrentes de processos algorítmicos, ok? Portanto, o titular precisa mostrar que tem interesse afetado com base na decisão que foi tomada em um processo automatizado. Tá? A gente vê muitas decisões automatizadas acontecendo no mercado de crédito, né? Em que os algoritmos, a partir de um conjunto de precedentes e de decisões, de contextos e de massas de dados, conseguem tomar decisões extremamente precisas sobre taxas de juros para créditos, sobre o perfil do indivíduo, se de fato ele é um perfil de risco ou não. Isso aumenta o bem-estar geral da sociedade na medida em que, ao granularizar as exceções de fraude ao crédito ou de calotes e defaults, a gente consegue, no geral, reduzir a taxa de juros para a grande massa de tomadores de créditos. Isso é um exemplo. O artigo 20, parágrafo 1º diz: o controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada. Aqui a gente está falando de informações claras e adequadas, certo? Quando a gente lê a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai perceber que foi preocupação do legislador estabelecer uma comunicação assertiva, clara e transparente entre os agentes da cadeia de tratamento e os titulares. Essa é a razão pela qual muitas organizações estão passando por processos de conformidade e adequação das próprias linguagens de comunicação. Eu convido o estudante a procurar alguns portais de empresas de tecnologia ou grandes varejistas de produtos para a saúde ou produtos de beleza, etc. Enfim, aquela empresa sua predileta, vá no site deles, acesse o site deles e procure pela política de privacidade. Veja a forma como o portal lhe apresenta as informações. Muitas das empresas já têm feito uma adaptação da sua política robusta, né, formal, jurídica, para linguagens mais acessíveis, né? Seja por intermédio de pequenos vídeos, seja por meio de ilustrações, seja por meio de informações curtas e principiológicas no portal, remetendo o titular para a política integral, caso remaneça dúvidas, ou para um canal de diálogo com o encarregado para outras dúvidas. Faça esse teste e verifique se a empresa da sua preferência já fez uma jornada de conformidade mínima. O direito à explicação é a prerrogativa do titular em receber informações claras e adequadas sobre a lógica da decisão automatizada especificamente. Esses dois direitos de explicação, certo, e de revisão são direitos que afluem do princípio da transparência, que está esculpido no artigo 6º, inciso 6º da LGPD. Artigo 20, segunda parte da LGPD. Ele diz assim: informações que impactam o interesse do titular dos dados, a exemplo de decisões que definam o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito, ou os aspectos da sua personalidade. O interesse do titular, então, está relacionado ao resultado de seu perfilamento.
O titular pode ter curiosidade em saber como que esse produto está sendo sugerido para mim. O que levou essa tecnologia a me oferecer isso? Qual foi os caminhos de inferência do algoritmo? Claro, esse direito ele vai ser exercido nos limites do segredo comercial e industrial. Lembrando que o perfilamento é a atividade de agregar informações previamente coletadas sobre o titular. O titular tem algum direito em entender quais são essas informações. O perfilamento ele deve, primeiro, atender à finalidade legítima, aqui é um juízo de valoração ética, e estar enquadrado em uma das bases legais que autorizam o tratamento. Aqui a gente está entrando num campo muito sofisticado do direito, que é basicamente ética e inteligência artificial. A gente precisa ter oportunidades de validação ética de parte do processo automatizado, produzido por uma inteligência artificial. Assim, a gente tem alguns exemplos. O titular que tenha sido impactado por uma decisão que avaliou as condições de solvência para fins de concessão de crédito, temos aqui um objetivo legítimo e lícito. Uma decisão automatizada que vise conceder seguro em equilíbrio financeiro e atuarial, me parece ser uma decisão legítima e lícita. Coordenar a oferta e demanda de profissionais no mercado de trabalho. Me parece que uma decisão automatizada com esse propósito é uma decisão que está dentro de um propósito legítimo e lícito. Portanto, nessas hipóteses específicas, poderia-se vislumbrar a falta de interesse do titular em exercitar o seu direito de revisão ou o seu direito de explicação. Obviamente, as cortes e a própria NPD devem se posicionar sobre temas como esses. O perfilamento ele facilita a tomada de decisão do negócio, aumentando o bem-estar geral da sociedade. Eu já dei o exemplo do barateamento do crédito, na medida que a gente consegue ir numa maior granularidade para identificar qual é a faixa de risco efetiva. O uso de técnicas preditivas é fundamental na economia da informação e a gente tem visto que a própria LGPD trata essa questão de uma forma muito equilibrada. O perfilamento deve ser precedido de medidas de salvaguarda e mitigação de riscos. Veja, o tratamento de forma automatizada de dados pessoais, ele deve preceder, sim, um relatório de impacto. Ele deve preceder, sim, algum tipo de adequação, de implementação de medidas de salvaguarda, de mitigação de riscos. É, de fato, algo desejável. O artigo 20, parágrafo 2º diz: o não oferecimento de informações baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Quais são, de fato, os limites dessas decisões automatizadas? O tratamento automatizado com base em elementos discriminatórios ilícitos ou abusivos, ou seja, os inputs que vão no algoritmo, né, aquelas informações, aquela piscina de dados que seja composta por informações abusivas e discriminatórias ilícitas, ele de fato merece um juízo de valoração. Portanto, esse tipo de informação certamente merece um crivo de um relatório de impacto antes de adentrar num processo de decisão automatizada, independentemente do output da decisão automatizada. A discriminação abusiva ocorre quando o titular de um direito o exerce excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Exemplos: discriminação ilícita, uma decisão automatizada que recusa ou estabelece condição diferenciada para a prestação de serviço com base em dados sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, etc. Me parece que foge à razoabilidade. Discriminação abusiva. Uso de dados para decisões automatizadas sobre hábitos alimentares com fundamento para recusa ou reajuste abusivo de apólice de seguro de saúde. Existem casos e casos, mas isso aqui me parece ser um tratamento discriminatório abusivo. Os limites éticos e normativos das decisões automatizadas devem sujeitar-se à função da dogmática da proteção de dados, encartada logo no artigo 1º da LGPD.
Assim, o que diz o artigo 1º? A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Ou seja, a função da LGPD é permitir o tratamento de dados pessoais, inclusive de forma automatizada, incentivando que ocorra isso, mas no processo fornecer procedimentos para que haja proteção da liberdade, da privacidade e do desenvolvimento da personalidade. Essa é a hermenêutica que se depreende desses artigos. Não há, portanto, um embargo ao uso de dados pessoais, mas o reconhecimento de que o seu uso, nas latitudes legais, é valioso e desejável para a sociedade. Gente, antes de a gente adentrar ao quiz, vamos falar apenas de um último ponto do artigo 20, parágrafo 1º, parte final. A gente tem ali uma cláusula que estabelece um limite ao exercício desses direitos de revisão e explicação pelos titulares. É a cláusula de que devem ser observados os segredos comercial e industrial. Essa cláusula perpassa a LGPD por diversas vezes. Por que isso é importante? Porque a LGPD, como a gente conversou lá no início, é uma lei que procura também induzir, pela segurança jurídica, a transformação digital, o investimento em novos negócios. Por quê? Porque ela entende que isso gera mais bem-estar para a sociedade. Existe sim um benefício de se tratar dados, e ele é extremamente alto para a sociedade. Por isso a importância de uma LGPD que não seja inibidora. A razão pela qual nós temos cláusulas como essas perpassando toda a dicção da LGPD. Tá bom? Então, esses são os limites ao exercício de direitos dos titulares, que obviamente receberão contornos específicos a partir de regulamentações feitas pela ANPD e a partir da jurisprudência que o judiciário venha a constituir sobre a matéria. Tá bom? Vamos ao quiz. 3 perguntinhas que imagino que sejam muito simples. Espero que vocês acertem. Primeira questão. Sobre o exercício do direito dos titulares de dados pessoais, é correto afirmar: letra A. Deve existir razoabilidade entre o exercício do direito e as obrigações suportadas pelos controladores. Letra B. A ICANN, do Reino Unido, reconheceu como legítima a recusa do controlador no atendimento de requisições, entre aspas, manifestamente excessivas. Letra C. O direito de requisição é previsto na LGPD. O direito de requisição previsto na LGPD deve ser exercido mediante pedido registrado em cartório. Letra D. Estão corretas as letras A e B. Gente, a assertiva correta aqui é a letra D de dado. Estão corretas as letras A e B. Por quê? Letra A. Deve existir uma razoabilidade entre o exercício do direito dos titulares e as obrigações suportadas pelos controladores. Sim. Aí reside o princípio da proporcionalidade estrita da LGPD, que está muito em consonância com o princípio da necessidade e da adequação. É importante que, ao exercitar o seu direito, o titular não esteja o fazendo de forma manifestamente abusiva, de modo com que o controlador ou o operador tenha sua operação legítima inviabilizada. Se você procurar na internet pela carta do pesadelo, The Nightmare Letter, coloca dessa forma, carta do pesadelo, proteção de dados, de algum jeito você vai encontrar ali no motor de busca, você vai ver uma carta que foi produzida com base no exercício de direito de titulares de uma forma absoluta, né? Que inviabilizaria qualquer controlador de exercer sua atividade. Não é isso que a LGPD está esperando, não é isso que o legislador desejou. Portanto, o titular do dado, ele deve sim, na hora de exercitar seus direitos, fazê-lo de forma razoável. E cabe ao controlador rejeitar o cumprimento de algum pedido do titular quando entender que isso será demasiadamente oneroso ou quando entender que o titular está excedendo manifestamente de forma abusiva o exercício desse direito. É claro que o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e o papel de intérprete último da LGPD conferido à ANPD, esses dois entes, Poder Judiciário e ANPD, exercerão
um papel fundamental nos contornos dessa recusa. Em que limites ela pode se dar, em que situações ela pode acontecer. Tá bom? Então, a letra A é uma letra que está correta. Deve existir razoabilidade. A AICO reconheceu como legítima a recusa de controlador no atendimento de requisições manifestamente excessivas. É o que acabamos de falar. O Sistema Europeu de Proteção de Dados, especificamente as autoridades locais nos Estados-membros, nesse caso, a autoridade do Reino Unido, já tem um processo de maturidade muito maior na proteção desse direito. E lá já se chegou à conclusão que o exercício do direito do titular não deve ser feito à custa de tudo. Portanto, a AICO entendeu que existe hipóteses de fato em que o controlador ou operador pode recusar o cumprimento de um exercício do direito do titular. Ok? Letra C. O direito de requisição previsto na LGPD deve ser exercido mediante pedido registrado em cartório. Ora, não, né? A gente não precisa registrar em cartório para exercitar um pedido, um requerimento, para levar junto ao controlador para exercitar o nosso direito. Não há essa necessidade. Há necessidade, contudo, de que esse pedido, quando visar obter informações mais completas, seja feito de forma expressa. Qual é o desafio aqui? De fato, identificar se de fato a pessoa que faz o pleito é de fato o titular daqueles dados. Isso, algumas soluções tecnológicas já têm aparecido, a exemplo de certificações digitais ou mesmo o uso de blockchain. Tá bom? Isso é uma discussão muito especializada, bem interessante. Portanto, a resposta correta é a resposta D, que diz que estão corretas as letras A e B. Número 2. Assinale a alternativa correta. Letra A. A técnica de anonimização é a atividade de segregação de bases de dados. Letra B. O direito de retificação emana do princípio da adequação. Letra C. O controlador poderá recusar a eliminação de dados caso haja previsão legal. Letra D. Os direitos de revisão e explicação impedem o uso de inteligência artificial no tratamento de dados. Pessoal, pensem. Essa assertiva parece que está bastante clara a partir do que a gente explicou no transcurso dessa aula 4, né? Então, para a gente já fica evidente que a letra C é a assertiva correta, tá? O controlador poderá recusar a eliminação de dados, caso haja previsão legal. O que diz a letra A? A técnica de anonimização é a atividade de segregação de bases de dados. Não. A técnica de anonimização é a técnica de desatrelar um dado ou uma informação do seu titular, pessoa natural, de modo com que aquela informação não possa mais identificá-lo. A segregação de bases de dados é uma outra técnica, uma técnica de segurança da informação, com o objetivo de reduzir a acessibilidade a informações tidas como sensíveis ou importantes. B. O direito de retificação emana do princípio da adequação. Não. O direito de retificação emana do princípio do direito de acesso. Ok? O princípio da adequação ele tem a ver com as formas como se dão os tratamentos, a compatibilidade do tratamento com as finalidades almejadas. Ok? Isso aqui a gente viu na fase de princípios da LGPD na aula anterior. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, procura na aula anterior. Logo no início a gente falou dos princípios da LGPD. Tá? Letra C, que é a correta. O controlador poderá recusar a eliminação de dados caso haja previsão legal. De fato, poderá. Assim como as autoridades estrangeiras já têm definido, devemos ter uma situação semelhante, assim é desejável, aqui no Brasil. E letra D, os direitos de revisão e explicação impedem o uso de inteligência artificial no tratamento de dados. Não, eles são direitos conferidos justamente com base em tratamento de dados a partir de decisões automatizadas e desde que haja um interesse afligido, né, um interesse impactado do titular. Tá bom? Questão número 3. Sobre os direitos dos titulares e decisões automatizadas, assinale a correta. O controlador sempre deve fornecer explicações a respeito do resultado de decisão automatizada. Letra B. As decisões automatizadas estão sujeitas a limites éticos, como a não discriminação e o livre desenvolvimento da personalidade. Letra C.
A LGPD acolhe os novos modelos de negócios, permitindo o uso de algoritmos no tratamento de dados. Letra D. Todas as assertivas estão corretas. A letra correta é a letra D. Todas as assertivas estão corretas. Por quê? Vamos uma a uma. O controlador sempre deve fornecer explicações a respeito do resultado de uma decisão automatizada? Sempre deve fornecer, observado o segredo comercial e industrial. Então, ela está, em alguma medida, correta, letra A. Letra B. As decisões automatizadas estão sujeitas a limites éticos, como a não discriminação e o livre desenvolvimento da personalidade. Sim, está correto. Essas decisões todas devem observar esses limites éticos. E como eu disse, aqui é um ramo super especializado do direito digital, que é basicamente ética e inteligência artificial. A gente espera que o nosso sistema de proteção de dados no Brasil, as instituições que estejam participando de todo esse processo de conformação de normas que sejam indutoras, entendam e compreendam esses assuntos em profundidade. A LGPD acolhe os novos modelos de negócios, permitindo o uso de algoritmos no tratamento de dados. Correto. A LGPD acolhe e incentiva, porque entende que o uso de tratamento de dados a partir de decisões automatizadas representa ganho, aumento de bem-estar geral do total welfare da sociedade. Tá bom? Seja reduzindo o custo de crédito, seja atingindo a uma finalidade muito especializada no ramo da saúde e assim por diante. Ok? Todas as assertivas estão corretas. Gente, terminamos nosso quiz. Espero que vocês tenham acertado as 3 questões. Estou confiante em vocês, que vocês tenham prestado atenção. Vocês sabem que as questões elas estão envolvendo matérias que a gente deu nas outras aulas também. Então, é um processo cumulativo de conhecimento, tá? Então, prestem muita atenção nas outras aulas, de modo com que vocês tenham condições de ir respondendo os quiz, porque um quiz ele vai dependendo do outro, tá? A gente tentou criar aqui uma sinergia entre as aulas, ok? Nessa aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre os direitos dos titulares. Como é importante esse capítulo da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente falou um pouquinho do direito de acesso, que está lá plasmado no artigo 18, inciso 1º, certo? Na confirmação da existência de tratamento, que está estabelecida no mesmo artigo. A gente falou um pouquinho do direito de retificação, do inciso 3º, artigo 18, que é basicamente o direito que o titular tem de corrigir as informações que lhe digam respeito, de corrigir dados incompletos, de corrigir dados inexatos e de corrigir dados desatualizados. A gente falou um pouquinho sobre o direito de anonimização ou bloqueio ou eliminação e fizemos algumas correlações entre o direito ao esquecimento e o direito de eliminação, traçando algumas diferenças entre eles. Explicamos que o direito de anonimização representa o uso de técnicas para desatrelar o dado da identificação de uma pessoa natural específica. Falamos um pouquinho sobre a oportunidade que a LGPD dá, o direito que a LGPD confere ao titular de opor-se a um tratamento de dados baseado em outra base legal que não seja o consentimento. Tratamos também do direito de portabilidade dos dados e se deles emerge um direito de eliminação, e tratamos do direito de eliminação especificamente. Nós falamos também no transcurso dessa aula sobre decisões automatizadas, explicamos como elas se dão, quais são os limites do exercício desse direito de revisão e direito de explicação de decisões automatizadas. A gente entendeu um pouquinho o que significam decisões automatizadas e, lembrando um pouquinho da aula 1, que o uso de algoritmos é basicamente uma tendência dessa economia de transformação digital. Por isso a LGPD foi bastante cautelosa e acolheu esses modelos de negócio. A gente falou um pouquinho dos limites éticos, né, e da legitimidade de decisões automatizadas, de fins legítimos e lícitos. Falamos do abuso de direito com base em outputs ou resultados de decisões automatizadas. E falamos também da capacidade, da faculdade que o controlador e o agente de tratamento, o operador, têm de continuar tratamento de dados, ainda que tenha havido oposição do titular, quando houver previsão legal específica. Tá bom?
A nossa próxima aula, a gente vai entrar um pouquinho em responsabilidade civil, segurança da informação e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente vai tentar entender como que se dá a natureza jurídica da responsabilidade civil na cadeia de tratamento de dados. É uma responsabilidade objetiva? É uma responsabilidade subjetiva? É uma responsabilidade objetiva indireta? Como que funciona isso? A gente vai falar da segurança da informação e as propriedades da segurança da informação. Né? O que é segurança da informação? Quais são as normas que estão envolvidas? E qual é a obrigação dos agentes de tratamento no que concerne a garantia dessa segurança? E vamos falar, por fim, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade que veio instituída no ano passado, através de uma pequena reforma na Lei Geral de Proteção de Dados, e que tem por objetivo regular as atividades de tratamento de dados, servir de intérprete último das relações intensivas em dados e também conduzir processos administrativos que podem redundar em sanções administrativas. A gente também vai falar um pouquinho sobre o papel que se espera da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cujos membros do Conselho Diretor foram apontados, nomeados pelo Presidente da República recentemente, depois da sabatina no Senado, e como a gente espera uma regulação responsiva em colaboração com os agentes de mercado, com a sociedade civil, com a academia e principalmente com os titulares dos dados. A gente se fala na próxima aula e espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br. Ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.